Oi, loucos por Jesus, bem-vindos à aula para estudarmos a palavra de Deus. Nesta terça-feira estamos muito felizes que você está aqui conosco e nós já estamos estudando 1 Coríntios, né? Já estamos no 7º livro do Novo Testamento e eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vai divulgando essa aula aí, vai enviando para a galera participar aqui conosco, não é? Porque eu creio que será de grande bênção para a sua vida. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas aqui no YouTube. E se você quer acesso ao conteúdo exclusivo, que é o da quarta-feira, então você precisa se tornar membro do nosso canal. Faça isso agora, né? Para você poder assistir já a aula de amanhã, quarta-feira. Vamos estudar hoje 1 Coríntios, capítulo 4. Tá preparado? Vamos lá então? Diz assim a Bíblia: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo começa dizendo, olha, Paulo está falando da nossa reputação, que as pessoas olhem para a gente e a primeira coisa que pensam de nós não é o time de futebol que a gente gosta, não é o político que a gente gosta, que a primeira coisa que as pessoas olhando para a gente pensem seja, vai ali uma serva de Cristo, vai ali um servo de Cristo. As pessoas têm que nos considerar assim. Agora a coisa aperta, olha o verso 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Meu Deus do céu. Então agora Paulo está dizendo o seguinte, se as pessoas vão te considerar servo de Cristo, você tem que ter uma característica só, ser fiel. Ser fiel. Fiel a Cristo, fiel à palavra dele, fiel à igreja, fiel à sua família, tem que ser fiel. Você tem que ser fiel. Fidelidade é a característica dos servos de Cristo. Verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha, Paulo está dizendo, eu não estou nem aí para a opinião de vocês sobre mim, não. E na verdade, quer saber? Eu não estou nem aí para a minha opinião sobre mim. Verso 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, Paulo diz, não preocupe com a opinião dos outros, não preocupe com a sua própria opinião, tá? Não preocupe com a opinião de crente, de não crente, preocupe com uma coisa, a opinião de Deus. Por quê? Porque o Senhor é que te julga. O Senhor é que te julga. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, pois ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ou seja, Paulo está dizendo, não vira Deus não, gente. Não começa a julgar todo mundo, não, porque a hora do julgamento ainda não chegou. Não julguem nada. Deixa Deus julgar no dia que ele vier, porque Deus vai saber julgar uma coisa que ninguém consegue. Sabe o que Deus vai julgar? As intenções do coração. Deus sabe a motivação. Então, com isso, Deus vai fazer um julgamento justo. Por isso que toda vez que nós julgamos, nós estamos tomando o lugar de Deus, na verdade. E isso é errado. Isso é errado. Temos que tomar muito cuidado para a gente não julgar nada, nem ninguém. Verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. O que Paulo está dizendo? Gente, eu estou usando o exemplo eu e do Apolo só para dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm que ser seguidor meu e do Apolo, não. Vocês têm que ser seguidor das Escrituras. Não ultrapasse aquilo que está escrito. Siga o que está na Bíblia. Ele está dizendo. E aí ele está dizendo, não se orgulhe em favor de um homem em detrimento do outro. Em outras palavras, não seja fã de um cara humilhando o outro. Ah, não, eu gosto de fulano. Para mim, fulano é que presta. O resto, isso aí Paulo está condenando aqui. Verso 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu,
Por que se orgulha como se assim não fosse? Então Paulo manda umas perguntas aqui muito fortes. Por que você está fazendo assim? Por que você está julgando? Por que você está fazendo... Será que você não reconhece que o que você tem foi porque você também recebeu? Então Paulo está colocando o povo contra a parede para as pessoas não gostarem de uma em detrimento da outra. Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem. Olha, Paulo dando uma alfinetada aqui nos Coríntios. Ó, vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Então Paulo estava dizendo, vocês estão cheios de opinião. Vocês são os milionários da fé, né? Vocês são os bambambam, né? Só que tem uma coisa, vocês estão fazendo isso aí sem nós. O que significa sem nós? Paulo era o fundador da igreja. Então Paulo está dizendo, vocês estão surfando em onda errada aí. Porque nós não estamos com vocês. Né? Olha o que ele diz. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ou seja, ele deixa claro aqui que ele está fazendo um jogo de linguagem. Os coríntios não eram reis. Eles não eram. Eles achavam que eram, mas não eram. Verso 9. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Então Paulo está falando, ó, a impressão que eu tenho é que nós apóstolos estamos lá no fim da fila. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de homens como de anjos. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Então Paulo está alfinetando eles de novo, ó. Vocês são os que entendem das coisas de Deus e nós somos os loucos, os fanáticos. Paulo está pegando no pé dos coríntios aqui. Nós somos fracos, mas vocês são fortes? Vocês são respeitados, mas nós desprezados? Olha aí. Até agora, estamos passando por fome. Ele está falando deles, né? Dos apóstolos. Até agora estamos passando por fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Paulo estava falando dele e dos líderes da igreja. Nós estamos ralando, passando fome, passando complicação, passando necessidade, né? E estamos trabalhando com as próprias mãos. Vocês sabem disso que o apóstolo Paulo ele era um fabricante de tendas. Ele literalmente trabalhava com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. E quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Paulo está falando, ó, nós somos diferentes. Nós temos uma resposta de amor. Né? Aí ele fala, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Em outras palavras, nós estamos sendo considerados como o resto. Como o resto. Aí ele diz aqui no verso 14, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a filhos amados. Então é uma advertência que Paulo está dando. Paulo está dizendo, ó, se vocês são nossos filhos na fé, por que vocês estão agindo superior a nós, que somos os pais espirituais de vocês? Nós estamos passando perrengue, passando luta, passando dificuldade, e vocês se acham os bons, os reis? Né? Paulo está dizendo isso aqui. Verso 15, olha que cutucada. Embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês podem ter aí um monte de gente ensinando o Evangelho para vocês. Mas quem gerou vocês no mundo espiritual, quem é o pai espiritual de vocês, sou eu. Só eu. Eu que fundei essa igreja aí. Verso 16. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha, me imitem. E Paulo está suplicando isso. Gente, as pessoas têm que imitar os que são bons mesmo. E Paulo está dizendo, pode me imitar. Pode seguir o meu exemplo. Verso 17. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas.
Paulo estava tão preocupado que Paulo falou assim: e eu estou enviando Timóteo para Timóteo lembrar vocês quem sou eu, o que eu creio e como é o meu caráter, para vocês serem meus imitadores e assim vocês estarem imitando também o Senhor Jesus. Verso 18, olha, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Olha aí, Paulo está dizendo, tem gente aí que está se achando os bons demais, como se o pastor fosse um sonso, né? Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Paulo está dizendo, não é só Timóteo que vai não. Em breve, se Deus me der uma chance, eu também vou. E aí eu vou querer ver o que esses faladores têm de poder. Eu quero saber o poder que eles têm. E aí ele diz um dos versos mais chocantes da Bíblia. Olha o verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ah, gente, o dia que a gente entender isso aqui é muito chocante. Porque hoje a gente tem muito falador no reino de Deus, mas pouca gente com poder. Você vê aí as redes sociais, por exemplo, é um monte de gente falando. Mas que poder que essas pessoas têm? Né? Nós temos que ter o poder. O reino de Deus não é palavras. Falar até rádio fala, papagaio fala. Mas nós temos que ter poder. E aí Paulo termina esse capítulo com uma ameaça. Olha o que ele diz. Devo ir a vocês com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo tá brigando e corrigindo os filhos espirituais dele. Minha pergunta para você é, você tem poder ou você tem palavras? Pai, eu abençoo cada vida que participou dessa aula hoje. E eu te peço, doce Espírito Santo, nós não queremos ser faladores. Nós queremos ser pessoas cheias do teu poder. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas assim, que vivem uma vida cheia da tua glória. Não deixa a gente sair por aí arrotando um monte de coisa, pondo para fora um monte de regra e não ter poder nenhum. Eu te peço, transforma a nossa vida, porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Dá-nos esse poder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você gostou da aula de hoje? Tomara que tenha gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo, por favor. Coloca aí seu comentário, né? Lembrando a vocês que as aulas são todas segundas, terças e quartas, né? Aqui no meu canal do YouTube, às 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras, elas são somente para membros exclusivos do canal. Então eu quero que você, que ainda não é membro do nosso YouTube, se torne para você ter acesso às aulas exclusivas que passaram e às aulas exclusivas que virão. Também quero que você vá na loja do Lucinho adquirir livros como esse, olha, Mais que um Carpinteiro. Gente, esse livro é um dos mais extraordinários que eu já li. Vendeu quase 20 milhões de cópias. Olha esse livro, gente, só o título. Espiritualidade e Sexualidade. Olha, fantástico esse livro aqui. Todo mundo tem que ler. Esse livro aqui me fez chorar rios. O Homem do Céu. Conta a história de um louco por Jesus que está vivo nos nossos dias. Olha esse livro, Jejuns, Votos e Propósitos, para quem quer uma vida mais louca por Jesus. Esse livro aqui é para você. E por último, Loucos por Jesus, volume 2, são 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Entra lá, faz a sua comprinha. Lá também tem muitas bíblias, muitos livros, muitas pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar a vir conosco, a minha família, para Israel. Em 2024, temos 2 caravanas, uma em março, onde nós iremos para Dubai e Israel, e outra em outubro, onde iremos somente para Israel. Acesse hoje o site viagecomlucinho.com.br, faz lá a sua inscrição, né? Já tem muita gente inscrita. Venha conosco fazer a viagem mais chocante da sua vida. Galera, que Deus abençoe vocês. Vejo vocês na aula de amanhã e sejam loucos por Jesus.